Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Não adianta você falar que ama uma pessoa. Não adianta você dizer eu te amo, eu te adoro, parará, parará. O amor não é mostrado, não é revelado com palavras. Eu provo com atitude, respeito, fidelidade, cuidado, zelo, consideração. Então eu provo o amor com atitude. Não adianta eu falar eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Como que você prova que você ama o seu marido? Com atitude. Servindo bem, sendo submissa, se submetendo, respeitando o seu marido, sendo fiel a ele. Como que você prova que você ama a Deus? A pessoa diz, eu amo a Deus, Deus é o único, Deus é o primeiro, Deus é o principal na minha vida. Como que ela prova isso? Ela prova isso com palavras? Palavras não provam nada. Palavras é teoria. Palavras não mudam nada. Ela prova isso com atitude, de fidelidade, de obediência, de reverência. Por exemplo, você está na igreja agora, pela manhã. Você poderia estar em casa descansando, você poderia estar se divertindo, você poderia estar no lazer, mas você está na casa de Deus, para buscar a Deus, para honrar a Deus. Isso é uma atitude. Você está aqui não só por suas necessidades, você está aqui porque você veio à casa de Deus para honrá-lo, para buscá-lo, para colocá-lo em primeiro lugar, acima da sua vida, acima da sua família, acima do seu descanso. Como que você prova a sua fé? Da mesma maneira. Não adianta você querer dizer que tem fé. Não adianta você falar eu tenho fé, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Você tem que provar isso com atitudes. Você não lê na Bíblia Deus dizendo eu amo Abraão, eu amo Isaac, eu amo Jacó, eu amo Israel, eu amo fulano, beltrano, ciclano. Você não lê isso na Bíblia. Deus declarando o amor dele a ninguém. Você não lê isso. Você não lê. Mas o que você vê na Bíblia? O que você vai ler agora comigo? O que está escrito em João capítulo 3, versículo 16? Olha o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhe para mim, Deus ele declara o amor dele? Não. Deus ele fala que ama? Não. Deus ele declara o carinho dele, o amor dele pelas pessoas? Não. Ele mostra, ele prova, ele mostra o amor dele. É diferente. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Então, como que eu provo o meu amor? Atitude. Como que eu provo a minha fé? Atitude. Como que Deus provou que Ele amava o ser humano? Dando o seu Filho para nos salvar. Dando o seu Filho para nos salvar. Ele deu o seu Filho na cruz. Ele sacrificou o seu Filho na cruz. Ele deu o seu único Filho para nos salvar. Ele não disse eu te amo, Ele provou que amava. Ele provou. E por que Deus fez isso? Por que Deus tomou essa atitude? Porque Abraão, que é considerado pai da fé, fez isso. Por que Abraão é considerado pai da fé? Porque ele obedeceu a voz da fé. Você veja o que está escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhe para mim, por favor. Deus, ele deu uma ordem para Abraão. Ele disse para Abraão: Abraão, é como se ele falasse assim: Abraão, você crê que eu sou Deus? Você crê que eu sou o único Deus? Você crê que eu sou o Deus verdadeiro e não os deuses que você cultua? Não os deuses que os seus pais cultuam? Não os deuses que a sua família cultua? Você crê que eu sou o único Deus? Você crê que essa voz é o verdadeiro Deus? Você crê? Então sai da tua casa, sai da tua terra, deixa a tua família, deixa a tua parentela, deixa os teus entes queridos, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus, ele deu uma ordem para Abraão. Deus, ele mandou Abraão tomar uma atitude. E o que Abraão fez? Ele provou que ele cria que aquele era o Deus, que ele cria que aquele era o único Deus. Ele provou isso. Por quê? Versículo 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu. Olha para mim, ele tomou uma atitude. A pessoa diz que crê em Deus, a pessoa diz que confia em Deus, a pessoa diz que ama a Deus, mas ela desobedece. A pessoa diz que Deus é o único da vida dela, mas ela tem outros deuses. A pessoa diz que Deus é o único, mas ela está apegada ao marido dela, apegada à esposa, apegada ao namorado, apegada ao filho, apegada à casa, apegada ao carro, apegada ao terreno, apegada à loja, apegada à empresa. Ela está apegada. Abraão, ele poderia dizer: Senhor, sair da minha casa, sair da minha terra, deixar o meu pai, deixar minha mãe. Meus pais estão idosos, eu tenho que cuidar deles. Deixar meus irmãos, eu tenho que cuidar deles. Deixar minha casa, deixar tudo e sair peregrinando para uma terra que só vai me mostrar. Senhor amado, peça qualquer coisa, mas menos isso. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu amado Deus. Abraão poderia dar 1000 desculpas, Abraão poderia argumentar, poderia questionar, Abraão poderia ficar conjecturando. Não, ele tomou uma atitude, ele partiu. A fé é atitude. É como Deus, ele diz que a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras, sem atitudes, ela é morta. Não adianta você falar que tem fé, não adianta você falar que ama a Deus, se você não toma atitude para provar esse amor, para provar essa crença, para provar essa obediência, para provar essa fidelidade, para provar essa fé. Por isso que a tua fé, ela está morta, está inoperante, não resolve, não traz a grandeza de Deus, não traz a misericórdia de Deus, não traz a grandeza de Deus. Porque quando eu olho para Abraão, Deus enriqueceu Abraão, Deus enriqueceu Isaac, Deus enriqueceu a Jacó, Deus enriqueceu a Salomão, Deus enriqueceu a Davi, tirou Davi de trás das malhadas. Todas as pessoas que Deus entrou na vida delas, deixaram de ser pequenas e se tornaram grandes. Todas as pessoas que Deus entrou na vida delas, deixaram a miséria e viram a riqueza de Deus. É a vontade de Deus que você enriqueça, é a vontade de Deus que você tenha vida, e vida com abundância, como está escrito. É a vontade de Deus que você deixe de ser pequeno para ser grande, porque Deus é grande. Mas como que Deus vai trazer essa grandeza? Como que Deus vai te engrandecer? Como que Deus vai te tirar da miséria? Se você não prova a tua fé, não prova o teu amor, não prova a tua obediência, não prova a tua fidelidade. Você fala, você ora, você glorifica, você louva. Você já cansou de passar por igrejas, receber palavras, receber revelações, receber profecias. Você já andou por várias igrejas, você já ouviu vários pregadores, já acompanhou pela televisão, já acompanhou pela rádio, pela internet, e não mudou nada. Por quê? Porque você tem vivido uma vida teórica com Deus. Não existe casamento teórico, não existe sociedade teórica, é atitude, atitude que prove, atitude que prova.
Você tem que provar que ama o seu filho com atitude. Você tem que provar que ama o seu marido com atitude. Você tem que provar que ama a Deus, colocando Deus acima de tudo, e não sendo um jovem rico. Quando Jesus disse para o jovem rico, uma coisa te falta, pega o que tu tem e dá para os pobres. Ele ficou triste, contrariado e foi embora. E Jesus não foi atrás dele, porque ele estava apegado ao ouro dele, ele estava apegado ao que ele tinha. E se ele não desapegasse, ele não podia entrar no reino de Deus. Você sabe por que pessoas da sua família não deram continuidade na fé? Porque se apegaram ao que tem, se apegaram ao pecado, se apegaram ao mundo, se apegaram às coisas erradas, se apegaram à idolatria e desanimaram. Acharam que iam chegar aqui e imediatamente ia mudar tudo. Não é assim. Deus não é mágico, não é imediatismo. Não! Tem que haver perseverança, tem que haver atitude. Deus não está olhando o que eu fiz lá atrás. Deus não considera o que eu fiz atrás. Deus considera o que Ele me pede para fazer hoje, ou o que Ele me pede para fazer amanhã. E eu tenho que provar isso. Eu tenho que provar minha dedicação todo dia. Eu tenho que provar minha obediência, minha fidelidade, a minha perseverança, a minha entrega, a minha fé. Quando Deus mandar eu sair, eu tenho que sair. Quando Deus mandar eu ficar, eu tenho que ficar. Quando Deus mandar eu sacrificar, eu tenho que sacrificar. Se eu não for uma pessoa de atitude, então a minha fé, ela é fantasia, é pura fantasia. E tem gente que vive fantasiando uma fé, como fantasiando uma vida maravilhosa, e Deus não se manifesta. Por quê? Porque ela tem que tomar atitude. Eu tenho que tomar atitude. Deus quer te fazer grande. Amém?